Olá, eu gostaria de falar sobre o arrebatamento, que é um assunto que está sempre sendo comentado aí por várias pessoas que falam sobre a Bíblia, que estudam a Bíblia e tal. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Duas perguntas. A primeira, você é fiel aos textos que você lê na Bíblia? Você que estuda, que lê a Bíblia, que medita, você é fiel àquilo que a Bíblia diz, àquilo que está escrito? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta, você é pré-tribulacionista? São essas duas perguntas que eu gostaria de fazer. Você pode responder para você mesmo essas perguntas, tá? Se responde aí se você é fiel e se você é pré-tribulacionista. Bom, se você não entende o que é pré-tribulacionista são as pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E existem os pós-tribulacionistas que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, após. Feitas as perguntas, acredito que você já se respondeu, mas eu vou ler agora dois textos, talvez três, e vou comentar sobre o arrebatamento. E aí você vai entender aonde eu quero chegar. O primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que vai dizer assim. Vou ler o 51 para contextualizar. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando para a igreja. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Li esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Paulo está dizendo que nem todos vão dormir, né? A gente sabe o sentido aqui de dormir, mas todos serão transformados. E será num momento, num abrir e fechar de olhos, né? E ao ressoar da última trombeta, frisa isso, ao ressoar da última trombeta, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transformados, né? E nós seremos transformados também, os vivos, os que estiverem vivos. Agora, eu vou ler o outro texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 15, para dar uma contextualizada. Eu não quero que fique muito grande o vídeo, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Paulo está falando aqui que é por palavra do Senhor que ele está falando isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, aqui é onde se encontra a palavra arrebatar, né? Seremos arrebatados, né? E é de onde muitas pessoas acreditam que a igreja vai sumir de repente antes da grande tribulação. Eu, particularmente, entendo que a igreja estará aqui na terra durante a grande tribulação. Ela será perseguida e várias outras coisas. Tem alguns vídeos meus falando sobre essas coisas. Mas aqui nesses dois textos eu queria ressaltar a questão das trombetas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala que é na última trombeta. E em 1 Tessalonicenses, ele fala que os mortos, quando tocar essa trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então essa trombeta de 1 Tessalonicenses é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15. Concordam comigo? Se os textos estão falando contigo, da mesma forma que eles falam comigo, é a última trombeta de 1 Tessalonicenses.
Então, se é a última trombeta, obviamente tiveram trombetas anteriores, certo? Ou será que vai haver outras trombetas após a última? Porque se está falando que é a última é última. Existe uma última depois da última? Uma outra última? Essas perguntas é para você pensar naquilo que você crê, naquilo que você entende da palavra. É só para você pensar. Se você acha que haverá uma outra última trombeta para os mortos ressuscitar, ou seja, haveriam mortos ressuscitando na primeira última e depois na segunda última, porque os dois textos estão falando da ressurreição dos mortos primeiro, para depois os vivos ser transformados e juntos eles estarem com o Senhor, se reunirem com o Senhor. Entenderam? Imaginando que você respondeu lá no início que você é fiel aos textos, eu acredito que você vai colocar em prática essa fidelidade com os textos e vai entender que a última trombeta de 1 Coríntios 15 é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4. Então, o arrebatamento só pode ser na última trombeta, com a transformação dos corpos e com a ressurreição dos mortos que vem primeiro. Os mortos ressuscitam, glorificados, e os vivos são transformados e juntos são arrebatados na última trombeta. Então só existe uma última trombeta. E se existe só uma última trombeta, existiram trombetas anteriores que tocaram antes dela. Correto? Pense aí, medite. Aí depois eu vou fazer outro vídeo, para isso aqui não ficar muito grande, falando mais sobre essa questão das trombetas. Que Deus abençoe.